Rogério, boa tarde. Bahia vem enfrentar o Lanterna, consegue 3 gols, melhor ofensivamente, mas pior defensivamente. E mais uma vez, Bahia não consegue ter um bom desempenho, um bom futebol, gols defensivos, falhas defensivas. Você até tenta em parte da partida, boa parte da partida, a jogar da forma que jogava anteriormente, com a saída de 3 zagueiros, o Luciano Juba por dentro, mas ainda assim os problemas continuam, dessa vez defensivos. Como é que esse Bahia vai conseguir o objetivo falado por jogadores, por você, por Cadu Santoro, a Libertadores, se a forma com que o Bahia vem desempenhando o seu futebol não tem sido positiva? Bom, eu acho que nós fizemos um bom jogo com a bola e realmente falhamos muito. As bolas alçadas à área hoje foram um pesadelo pra gente, né? Os gols, o terceiro gol sai de uma cobrança de lateral, onde a gente tem desatenção na marcação, o jogador domina, passa por 2, cruza. O segundo gol é uma bola também botada nós um bate-rebate dentro da área, não vi com quem disputou a bola. Eu acho que crescemos na parte ofensiva, de produção ofensiva hoje. Jogamos com mais troca de passes, associações de passes e criamos oportunidades para vencer, mas não conseguimos ter o foco no jogo. Nós não podemos fazer um gol, tomar um gol depois de 6 minutos. Fazer um gol aos 42, voltar aos 3 do segundo tempo e tomar outro gol. Aí faz um gol aos 65, toma um gol aos 71. Então acho que faltou um pouco de concentração, cometemos muitos erros defensivos. Crescemos como jogo jogado, mas no geral não foi o suficiente para vencer e era um jogo que nós tínhamos a obrigação de vencer. Rogério, dos últimos 15 jogos, 2 triunfos, semanas cheias para trabalho, período de Copa do Mundo. Qual a atitude que tem que ser tomada, Rogério, nesse momento que o Bahia vive, para buscar uma reconexão com o torcedor? É uma contratação que tem que ser feita no mercado? O que vocês internamente avaliam para sair desse marasmo que o Bahia tem vivido nesses últimos 15 jogos? Não era 15. Se você for analisar nos últimos 7 jogos, também foram 2 vitórias. Se for analisar nos últimos 7 jogos, cada um faz a conta de acordo com o que interessa, pega o recorte que interessa. Eu acho que nós não podemos ter desatenções como tivemos hoje. Nós não podemos sair na frente, ficar na frente. Pela terceira vez na frente e sofrer gol numa equipe que, com todo o respeito que eu tenho pela Chapecoense, a probabilidade de chegar ao final do campeonato na zona de rebaixamento é grande pela distância que tem do penúltimo colocado. Eu acho que falta mais foco no jogo, mais concentração, um pouco mais de malandragem no bom sentido de estar. Não pode se ceder oportunidades, ou tantas oportunidades a um adversário que praticamente dentro desse momento da competição parece ter um caminho definido para o final dela. Eu acho que falha de foco que a gente pede. Não é por falta de treinamento, eles têm treinado, nós temos treinado até mais do que temos menos tempo de folga, menos tempo de descanso, mais tempo de treinamento do que quando a gente tinha 2 jogos por semana e perdemos o foco no jogo. Ficou muito fácil fazer o gol na gente, a gente cede com muita facilidade, a gente não pode ceder. É difícil, a gente tem que criar o dobro que o adversário para fazer 3 gols. E a gente cede com facilidade. Eu acho que hoje, no dia de hoje não podíamos tomar os gols que tomamos da maneira como tomamos os gols. Primeiro, uma proteção, a árbitro ali não dá a falta no nesse todo, seguimos a jogada, tomamos o gol com naturalidade. Segundo, os dois cruzamentos, não foram cruzamentos fortes, difíceis de tirar, bolas alçadas à área. Então não podemos aceitar sofrer o gol, não podemos aceitar que a gente esteja à frente e o adversário chegue com tanta facilidade ou coloque a bola para dentro do gol com tanta facilidade como foi hoje. Atípico, porque nós não fazíamos 3 gols até. E também não tínhamos problemas defensivos assim há um grande número de jogos. A nossa média de gol era bem baixa de gols sofridos. Infelizmente hoje perdemos a concentração em lances que eram lances, acho que tranquilos para que a gente não tivesse sofrido gol. Rogério, boa tarde, meu nome é Andrei, eu sou do Chapecast. Você já falou um pouco sobre essa partida aqui entre a Chapecoense e o Bahia, dá para ver que você não está satisfeito com o resultado, mas eu queria, avaliando aquela partida que a Chapecoense fez lá contra vocês, na casa de vocês, onde foi amplamente dominada e o Bahia acabou ganhando por 2-0, ao meu ver poderia ter sido até ser feito mais. Hoje, nós aqui da imprensa de Chapecó avaliamos que a Chapecoense tem uma evolução no jogo dela, apesar ainda de ser um time frágil, digamos assim, né, para campeonato de Série A. E eu queria saber de você se algo no jogo da Chapecoense te surpreendeu, se você viu uma evolução, porque aparentemente a Chapecoense fez um jogo de igual para igual com o Bahia hoje e conseguiu marcar 3 gols, coisa que há bastante tempo aqui também a gente não via. Eu acho que
jogou com algumas peças diferentes daquilo que a gente imaginava, porque nós vimos que o Iago chegou há pouco tempo, né? Nós vimos que alguns jogadores foram contratados, mas de sistema de jogo dentro daquilo que a gente esperava, com o Giovani jogando de falso 9 ali no primeiro tempo, depois o Túlio entrando no segundo tempo e jogando de 9, daí já com um posicionamento dentro de área. Nesse sentido, não teve. Eu não acho que o jogo foi parelho. Eu acho que o placar foi igual, foi idêntico, logicamente, mas nós tivemos, assim, muitas vezes a oportunidade de matar o jogo, de botar 2 gols de vantagem e nós não conseguimos. E aí no final, sim, se torna um jogo lá e cá, se torna um jogo depois do empate da Chapecoense, fica o jogo. Já no jogo lá de Salvador, quando nós temos 2-0, nós dominávamos o jogo, e na parte final a Chapecoense cresceu no jogo, lá nos últimos 15, 20 minutos. Teve oportunidade de marcar gol, eu acho que por cair a concentração, não sei, parte física. E hoje, novamente, nós começamos, a gente cede o gol e aí perde a confiança. Aí vai lá, faz o gol, sofre de novo, corre, tudo faz. Aí parece que, assim, tá tudo bem, que não vai acontecer mais nada, então tem que ter um pouco mais de senso de urgência, de competitividade dentro do campo para não deixar. Eu não acho que o jogo foi equilibrado, acho que nós tivemos as melhores oportunidades, acho que tivemos mais oportunidades. Mas eu acho que hoje sofremos na parte defensiva, coisa que nos últimos 6 jogos a gente tinha tomado 2 ou 3 gols, é bem pouco, né? E você não pode, com todo respeito, mais uma vez, tomar 3 gols de um time que está numa fase tão difícil, com uma vitória só no campeonato, aqui jogando em casa. Se eu não me engano, na primeira rodada, até contra o Santos, né? Você não pode sofrer 3 gols, tá entendendo? Essa é a parte inaceitável, né? Fizemos os 3 gols, construímos jogadas, tivemos chance, tivemos uma oportunidade claríssima com o Eric no final ali, de qualquer lugar que a bola fosse, entrava, né? Mas cedemos muito terreno ao adversário. Você não pode ceder terreno ao adversário que se encontra nessa situação. Rogério, boa tarde. Anderson, do Sport TV. A gente conversou antes do jogo e você falou que esperava, de fato, um time competitivo e um jogo que pudesse trazer mais competitividade para que não fosse surpreendido na Arena Condá. A gente observou um ponto, o Chapecó é longe da Bahia e o Bahia tinha vários torcedores hoje aqui que incentivaram ao longo da partida. Você falou da tua percepção, mas o quanto você percebe também nessa conversa agora pós-jogo? Que os atletas estão indignados, estão inconformados, chateados, e há um poder de indignação para mudar esse cenário, tendo a presença do torcedor mesmo em jogos fora de casa. Você não tem que ter poder de indignação, você tem que ter poder de fazer as coisas dentro do campo. Depois do jogo passado, você pode ficar puto, nervoso, chateado, cada um tem uma reação e é normal. Mas nós temos que ter a atitude dentro do campo. Depois que passa o jogo, acho que cada um tem um comportamento, quem joga, tem uns que sofrem mais, outros são, né, um pouco mais alienados do que é do todo, né, vamos dizer assim. Mas aí é um comportamento individual, porque a gente tem que ter a atitude dentro do campo para não sofrer como a gente sofreu defensivamente no jogo de hoje, porque não foi criado nem próximo para sofrer 3 gols. 3 gols é muito sofrer hoje, no dia de hoje, pelo que o adversário criou, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente tem que finalizar 20 vezes, 30 vezes para conseguir fazer 3 gols, né? Nós não podemos ceder tantas chances ao adversário com tão pouco que eles criaram. Acho que nesse sentido, mas a indignação maior até que ela tem que estar dentro do campo, na atitude. Não adianta agora aqui no pós-jogo a gente ir lá brigar, né? Cada um sabe no que poderia ter sido melhor, no que poderia ter feito de melhor, e não precisamos crescer como um todo, porque são 7 jogos, são 6 com 5, são 11 pontos só nos últimos 21 pontos disputados, né? Pouco mais de 50% e como foi falado, se você quer chegar na parte de cima da tabela, você não pode desperdiçar oportunidades como foi no dia de hoje. O colega falou sobre a torcida e na coletiva passada você chegou a falar sobre desânimo, inclusive nos mínimos detalhes. Eu falei? Sobre? Citou a questão do desânimo, do período em relação a um jogo ou outro, ou tempo para trabalhar, em relação a lidar com o desânimo. Eu não lembro, mas se eu falei, você deve ter gravado, eu não lembro de ter usado a palavra. Em relação a isso, até nos mínimos detalhes, Rogério, hoje, o colega citou, torcida presente aqui no local tão distante, e algo que não aconteceu hoje, que tradicionalmente acontece, os jogadores terminam o jogo, vão lá cumprimentar a torcida. Essa desconexão é nítida por parte de fora, assim, e eu queria ter uma opinião sua em relação a isso, se você avalia que esse momento que a gente está passando
muito por essa desconexão, talvez pela falta Não. de atitude, talvez por alguma falta de conexão real entre a torcida e o Bom, jogador? eu não prestei atenção. Eu sei que normalmente os jogadores vão até a torcida, seja onde for, e agradece o apoio. A gente viu que hoje tinha, sei lá, 200, 300 torcedores, eu não sei, né? Bastante gente, por se tratar de uma cidade de mais difícil acesso, né, e distância. Eu não prestei atenção no sentido deles terem ido ou não até o torcedor. Eu acho que é sempre uma pressão muito grande para todos eles entregar resultado na Fonte Nova. Quando não vem, as vaias acontecem e a gente entende que o protesto do torcedor. Eu não acho que a falta de conexão tá aí. A falta de conexão ela vem, você acaba especulando ou tentando encontrar fatores pequenos pela falta de resultado, pela falta do triunfo, né? São 5 jogos que a gente empata. Isso causa uma desconexão natural. Se você quiser usar como, né? Ah, não, porque não foram lá saudar o torcedor. Eu acho que deve ter ido no começo do jogo. Eu não sei, eu não prestei atenção, eu não vi porque quando eu entrei eles já tinham entrado em campo. Eu acho que o resultado é a melhor coisa que existe para conectar o torcedor com os jogadores, né? Com o grupo de jogadores. Não tem outra. O torcedor, o jogador não vai deixar de cumprimentar o torcedor. O cara tá exausto, cansado dentro do campo. Também se sente frustrado por não ter entregue a esse torcedor que veio até aqui ou que mora na região, que trabalha por aqui, o resultado esperado. Então, não é que há uma desconexão do torcedor, do jogador com a torcida. É o simples fato que o cara também sente, né? Estar à frente ao placar 3 vezes, ele também gostaria de ir lá dar um abraço no torcedor, entregando o triunfo ao torcedor, né? Eu acho que infelizmente é isso. E aí a gente tenta começar a se apegar a detalhes pequenos que eu acho que o que mais justificaria é vencer. Você precisa vencer jogos, ganhar jogos. Se você não ganhar jogos, qualquer time, não existe time com conexão com torcida, no caso nosso não com derrotas, mas com não existindo triunfos, tá entendendo? Eu acho que aí a partir daí não existiu triunfo, 5 jogos, 5 empates, não perdeu, mas também não conseguiu vencer. Não é uma falta de conexão com o torcedor, mas sim a gente começa a encontrar coisas, subterfúgios pequenos para tentar. Precisa ganhar. Se ganhar jogo, o torcedor se conecta. Não existe, escuta, eu não conheço nenhum time que, se ele não ganhar o jogo, exista uma conexão que flua diretamente com o torcedor. Você precisa entregar resultados para essa conexão existir. Rogério, me permita fazer uma pergunta Sim. em duas, assim. Faça as duas, faça uma, depois faça outra. Pronto. Primeira era, por que você decidiu que o Bahia voltaria a jogar hoje com a forma que jogava anteriormente, com o Luciano Juba por dentro, tendo aberto o Eric Pulga e o Cauê Furquinho? Por que dessa decisão? Primeiro, porque o Juba ainda não está numa condição física ideal para jogar pelo corredor para fazer. Segundo, nós enxergamos que o homem a mais no meio, a prova disso está o segundo gol, né, do toque de bola. Eu acho que fazia tempo até que a gente não jogava dessa maneira, com esse quadrado por dentro com o Juba, e sim muitas vezes fazendo com o William, essa superioridade pelo meio. Hoje nós tínhamos o Pulga à disposição, então resolvemos usar o Juba por dentro. E eu acho que nos deu muita posse, muita superioridade, muitas oportunidades de gol, chegando à frente sempre com o jogador a mais no meio campo. E porque o Juba, para fazer o corredor, depois do tempo que ele ficou parado, ele ainda não tem a energia necessária, a temperatura. Hoje é um dia calor aqui e tudo, e nós precisávamos da superioridade pelo meio, e ele era o cara, na minha opinião, ele era o jogador certo para dar essa superioridade junto com o Nico, junto com o Nestor e Jean Lucas. E aí deixando Alejo como 9, e aí logicamente pelo fato do Juba estar por dentro, deixando o Pulga um pouco mais como nós jogávamos no primeiro semestre. Na parte ofensiva, né? Na parte defensiva não, continuamos defendendo da mesma maneira como voltamos no segundo semestre. E justamente o lado esquerdo é um lado onde fluiu mais as jogadas, o Nestor, Sim, o Eric concordo. Pulga, o Primeiro Luciano tempo Juba. principalmente. O lado direito tem sido mais fraco, não tem conseguido desempenhar o mesmo, Perfeito. acompanhar o nível do lado esquerdo. Tem mais jogo pelo lado esquerdo que pelo lado direito. Sim. Exato, e hoje você preferiu o Jean Lucas novamente pelo lado direito, pelo menos no início da partida, boa parte do primeiro tempo ele estava ali do lado direito. Por que não uma outra solução? E qual seria essa solução? Ter o Caio Alexandre, aquela coisa que a gente até já conversou ao longo desses últimos 3 anos, ter o Caio Alexandre junto do Acevedo poderia ser uma solução, mas qual seria essa alternativa do lado direito, além do Jean Lucas? Seria o Eric, mas o Eric também veio de um bom tempo parado. O Eric jogou o último jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, no dia 21. E depois ficou, infelizmente, teve uma infecção no pé, no calo, não lembro exatamente o que foi.
mas ficou parado um bom tempo, não aguentaria o jogo inteiro, então nós resolvemos começar com o Jean Lucas daquele lado. O fato de ter o Juba vindo para dentro. O Caio, ele joga muito melhor na função olhando o jogo de trás do que entre linhas, no caso, como o Jean Lucas e Nestor jogaram, como o Michel e o Eric entraram no jogo. O Caio exerce uma função onde ele faz a diferença justamente vendo o jogo de frente na função que ele entrou. Tentamos trazer Caio para 5, e aí jogar só com 3 homens de meio, fazendo o Zé, que tem como característica passar pelo lado e colocar a Pulga mais próximo do Alejo. Mas a alternativa ao Jean Lucas, em tese, na minha opinião, eu vejo muito mais dentro desse sistema que nós jogamos com o Eric do que com o Caio Alexandre. Não que Caio Alexandre e Nico não possam jogar junto, posso. Não dentro desse sistema, fica um pouco mais difícil deles jogarem juntos, mas dá. E nós precisávamos de 2 jogadores, prender os 2 zagueiros dele com o Alejo e ter 2 jogadores por trás da linha para formar esse quadrado. Então, eu acho que o Eric é mais ofensivo que o Caio, o Jean Lucas é um jogador mais ofensivo que o Caio, por isso a escolha deles nessa função. A última aqui, professor. Rogério, na entrevista pré-jogo você citou o gramado da Fonte Nova. Sim. Gostaria de ouvir a sua impressão do gramado da Arena Condá nesse contato que você teve hoje com o piso. Olha, para nós, do jeito que está o gramado lá, a bola, ao menos aqui, ela corre rápido, o que ajuda bastante para uma equipe que toca a bola. Tanto que você vai ver aí que provavelmente você vai, eu não sei quanto, porque eu não olhei da estatística, mas você vai chegar perto de 550, 600 passes, que é o nosso padrão. Nos últimos jogos, dentro da Fonte Nova, a gente não tem conseguido fazer isso. Então, para o jogo construído, apesar de ser um gramado sintético, eu sei que é ruim para os jogadores, chuteira, você vê, machuca bem mais, sai todos com bolha no pé. Quando num dia calor como esse, por exemplo, você sente muito mais, né, a superfície, né? Mas para o jogo associativo, ele hoje estava mais apto para o jogo do que alguns gramados no Brasil se encontram no momento.